isso tudo, deputado Nações Viveiro? Não adianta você ter um PNE, onde quer inclusive majorar a carga horária dos alunos, para prender esse lixo ideológico. Estamos caminhando para o socialismo. É difícil, por isso que está cheio de professor com várias síndromes, né, de ansiedade, depressão, não é à toa. Não é à toa que isso existe. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona. Eu acho que os caras são completamente equivocados, né? Eles não estão fora da realidade. Finalmente o Paraná vai ter as escolas cívico-militares. Ô Felipe, você acredita que tem estado que não quis? A educação do jeito que ela está aqui no Brasil, ela não é tipo uma crise da educação nem nada, né? É um projeto, né? Acho que essa frase já é bem batida assim mesmo, né? Mas acho que é bem válida, né? Recomendando que o ambiente escolar seja um ambiente harmônico, sem doutrinação. Na verdade, eu comecei na educação informal. Eu trabalhei 9 anos e meio na Secretaria da Assistência Social como orientadora social, com meninos e meninas em situação de rua. Poema coletivo, toda criança pode falar. E aí eu percebi, na época, eu tinha uma frustração muito grande, porque eu percebi que eu estava trabalhando na doença. E eu falei, eu preciso ir para a prevenção. E aí foi quando eu falei, bom, eu vou para a sala de aula, porque a sala de aula é a prevenção. Se eu tiver aí, sei lá, 10 alunos em vulnerabilidade de rua, se eu conseguir resgatar um dentro da escola, para mim já está ganho. Meu nome é Marley, né? Eu tenho 52 anos. Eu estou na área da educação já tem quase 25 anos. Eu estou faz 2 anos na prefeitura, né, daqui de São Paulo, na MF Jardim Fontares, que fica lá no extremo norte daqui da capital, o bairro Jardim Fontares também. Na época da faculdade, mesmo assim de movimento estudantil, fui me envolvendo com um cursinho popular, não pensava em ser professor, e aí foi nas aulas mesmo que eu fui descobrindo, me envolvendo, e aí foi nessas, entendeu? Eu acho que eu descobri na biologia uma parada que fazia sentido, assim, mesmo pra minha vida, que era um trampo que dá pra você, de alguma forma, também realizar uma mudança social, né? Meu nome é Hernando, então sou professor da rede municipal daqui de São Paulo. Da prefeitura, eu já passei por umas 8 escolas nesses 29 anos aproximadamente. E no particular também, na rede privada, eu já dei também aula em algumas 4 escolas. Quando eu começo o magistério, você já começa a conseguir, né, na área. Então eu fui ser auxiliar de classe, né, em escola particular, em escolas pequenas. E aí me encantei. Eu gosto muito das crianças pequenas, eu gosto desse cuidado, né, e enfim, aí eu resolvi fazer pedagogia. Rosângela Cicoli de Matos, tenho 49 anos, sou professora de educação infantil na rede municipal de São Paulo há 29 anos. Você vê o brilho nos olhos do aluno porque ele aprendeu uma coisa simples. Às vezes um uso de eu e mim. E eu tô aqui até hoje, tanto que eu saí do particular para ficar na rede. Porque essa questão do ser humano mesmo, você se preocupar com o ser humano. Eu vou mostrar o mundo para esse aluno, mas esse aluno também vai mostrar um mundo que eu não conheço. Às vezes é um mundo maravilhoso, às vezes é um mundo cheio de tristezas. Mas no meu mundo também tem isso. Tem coisas maravilhosas e está lotado de tristezas.
Meu nome é Leila, eu tenho 42 anos, eu sou professora de língua portuguesa há 19 anos e estou na rede municipal desde 2012. O desempenho dos alunos brasileiros é um dos piores do mundo nas áreas de ciências, leitura e matemática. Os dados estão no relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. No ensino médio, nenhum estado brasileiro atingiu a meta do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em 2017. 5 estados tiveram ainda redução no valor do índice. Eu acho que a gente faz milagre, realmente. A gente faz milagre assim, com o que a gente tem e o que a gente consegue fazer. Falta muita coisa, a gente está carente de muita coisa, né? Por exemplo, às vezes falta... Às vezes não, falta folha de sulfite, né? Porque às vezes a gente tem que tirar dinheiro do bolso, às vezes não, direto, né? Para imprimir coisas, por exemplo, a gente traz folha de casa. Ou então às vezes a gente gasta o nosso toner, a nossa impressora em casa e banca tudo. Então assim, o professor ele vai buscando recursos, né? Por conta própria, para poder viabilizar a aula dele. Por exemplo, a gente faz passeios com o EJA direto, leva eles para teatro, a gente leva os alunos nos nossos carros. Então, a gente banca gasolina, a gente banca estacionamento, a gente banca o que for preciso. E a gente bancaria muito mais se a gente tivesse condições. O que eu estudava, o pessoal de escola particular não estudava. Eles estavam avançados e eles praticavam para estar na faculdade. Eu praticava para sair sair do ensino médio, né, sair da escola pública e arrumar um emprego. É isso, a educação ela tá como ela tá por um plano mesmo, né? Porque se todo mundo é igual, porque eu estudo, o meu conteúdo é menor do que o seu. A galera assim da minha idade, tipo, que é trabalhadora, que é favelada, entendeu? Tipo, não trabalha numa fábrica. A galera trabalha, meu, é no telemarketing, é de caixa, é de faxineira, nos serviços, né? A gente precisa, ter um mínimo de escolarização para essa classe trabalhadora, entendeu? Então você vê assim a parada assim de a educação universalizada, né, para todas as classes, ela também tem o seu objetivo, né, para essa classe trabalhadora que a gente tem hoje. A criança da rede particular, ela tem mais chances, né, assim, dependendo da escola, ela tem materiais às vezes melhores, estimulam mais, né, o número de crianças é menor, então às vezes você vê que eles são um pouquinho mais desenvolvidos. A educação pública, como que ela era antes? Ela simplesmente excluía totalmente essas classes, entendeu? Então você pensa assim, nossa, a escola pública antes era... hoje em dia não se respeita mais o professor, né? Hoje em dia, olha só quem vem aqui estudar e olha como fala, como não sei o quê. Antes simplesmente era isso. Se entrava na escola, aí reprovava no primeiro ano, aí reprovava de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que saía da escola, entendeu? Então hoje em dia a gente tem muito mais gente dentro da escola. Quem tem dinheiro para pagar cursinho não é gente de periferia. Então eu tinha que correr 2 vezes mais que eles para tentar acompanhar. E aí, não só a sala superlotada, por exemplo. E aí eu vou deixar bem claro assim, que isso não é culpa do professor, né? Tem dias na minha escola que tem 40 aulas vagas, entendeu? 40 aulas que não tem nenhum professor, tipo, contando os professores substitutos, entendeu? Por quê? Porque o professor falta e aí vai falar, o professor é vagabundo e tal. O trabalho assim é massacrante mesmo, entendeu? É uma coisa que a gente luta há muitos anos, é a redução de alunos, né? Então, assim, ter mais prédios públicos para poder atender a demanda e diminuir o número de alunos em sala de aula, para poder ter uma qualidade melhor. Porque, assim, profissionais bons a prefeitura tem. A gente tem a segunda profissão com maior índice de readaptação, né? Que tiram do cargo por motivos psiquiátricos, entendeu? A gente fala assim da estrutura, né, a sala superlotada, os materiais que não tem, a escola que está destruída, mas não é só isso, assim, as condições de trabalho também, massacram o profissional, entendeu? Muitos professores têm que realmente trabalhar em 2 escolas, às vezes até em 3 turnos, então assim, não é fácil, isso é desgastante, né, fisicamente, emocionalmente. É sucateado? É. A gente tem que lutar para não perder direitos? Tem, senão a gente perde tudo que conquistou. Tem problema com merenda? Tem. Mas o problema maior que eu vejo é infraestrutura familiar dos alunos. E tem criança que na casa dela não come absolutamente nada. Aí você vê criança às vezes com dor de cabeça, passando mal. Aí quando você começa a perguntar,
Às vezes é porque não comeu nada. Numa escola particular, por exemplo, você não tem uma família que mora do lado do muro do cemitério Getsemane embaixo de uma lona. Uma criança que não tem comida em casa e que ela vem se alimentar aqui. Às vezes até um adulto. Você não tem, por exemplo, um aluno que trabalhou o dia inteiro e vem para a escola e ele vem morto de cansado, mas ele está a fim de aprender alguma coisa mesmo morto de cansado. Então eu acho que a infraestrutura que essas pessoas têm em termos de financeiros, em termos de cultura, em termos de conhecimento da própria cidade onde ele vive, isso é gritante a diferença. Eu tenho criança que vem para a escola pensando no lanche e eu tenho adulto, moradores em situação de rua, que se matricularam na EJA só para poder estar aqui dentro da escola para poder comer. Então, você dizer que a escola pública é um lixo, não, cara, isso é um mito que para mim caiu por terra desde que eu entrei na escola pública. Eu também tinha essa imagem, eu nunca quis trabalhar na escola pública, mas depois que eu comecei a trabalhar eu vi que a situação é completamente diferente, sabe? Não, é isso, a galera difama muito assim a escola pública, né? Você tem escolas super bem montadas, o que pega para mim, na minha opinião, de acordo com a minha experiência, é estrutura familiar, a vida pessoal do aluno, não é a escola em si. Também tem o lado da escola pública que trabalha muito com o corpo, que é tudo mais solto, tudo pode mais, então também tem um desenvolvimento interessante, né? Existe uma união quando a escola tem todo esse aspecto de todo mundo é igual, então vamos tentar caminhar todos juntos. Não existe mais inteligente ou menos inteligente. Aluno a gente não escolhe, aluno a gente acolhe. E é isso, eu acho que a escola pública acolhe o aluno. Claro que tem professor assim, ó, que para ele é nota, conteúdo, ainda tem esse tipo de professor. Mas a maioria, gente, é aquele professor que são aqueles profissionais que abraçam esse aluno e querem fazer desse aluno não um expert em língua portuguesa, também, mas principalmente quer fazer dele um ser humano melhor. Mário, vem mais uma, Mário? Está preocupado com a formação dele, que tipo de adolescente ele vai ser, que tipo de adulto ele vai ser no mundo. Então eu acho que essa é uma preocupação da escola pública que, sabe, me cativou dentro da rede. Tem assim um olhar assim humano assim que é muito da hora, entendeu? Do estudante, né? Então, por exemplo, assim, a escola que eu tô, ela tem muito projeto. Isso é uma parada que eu acho muito da hora, entendeu? Porque tem essa visão humana, entendeu? Enquanto que a escola particular, se a gente for pensar assim, as que são mais requisitadas, tem uma visão de passar no vestibular, entendeu? Pois sabe, você meio que abraça aquele aluno, sabe? Aquele aluno passa a ser parte da tua vida, como se ele fosse teu filho, teu irmão. Você quer que aquele cara vá adiante, você quer que aquele cara, muitas vezes, que já está envolvido com o mundo do crime, que não, que ele olhe, veja, olhe para o lado, que existem outras perspectivas. Foi ali no segundo andar onde ficam os alunos do ensino fundamental. Esse aluno é do 9º ano. Ele estava tendo uma aula de história, saiu da sala sem autorização, foi para a sala ao lado, golpeou o professor de geografia. Depois retornou para a sala dele e deu uma facada na própria barriga. Medo não me dá não, entendeu? Mas me entristece, óbvio, né? Os alunos estão muito violentos, né? Então essa onda de violência, essa onda agressiva, tá complicado de lidar. Teve um caso bem específico que, mano, na primeira aula era 7 horas, mano. Eu não tava fazendo nada com o moleque, mano. Ele tava arrastando, mano. Tem um menino que é cadeirante, ele tava no corredor, assim, né, das fileiras. Aí veio esse outro, e aí ele foi empurrar ele pra passar, entendeu? E aí eu fui chamar ele numa boa, que ele não precisava empurrar, que o menino tem uma independência, entendeu? Era só ele pedir que ele saía. Aí eu só chamei ele numa boa, ele, vai tomar no cu e saiu andando, entendeu? Mas é isso, tem de tudo, entendeu? Tipo, falar que assim, esse é o padrão dos estudantes, não é, entendeu? A maioria da galera, na verdade, é bem respeitosa. Essa questão, a violência dentro da escola, a briga sempre houve, né? Mas eu tenho percebido que isso tá até nas crianças, inclusive nas crianças, né? As crianças estão assim, com um estopim muito curto.
quando você está na periferia, isso é muito claro, muito aberto, que sempre as pessoas que têm a família assim ou não têm uma estruturação, sempre são os piores alunos da escola, considerados os mais violentos. A escola, ela faz parte desse mundo, né? Então ela vai refletir o que é a nossa sociedade, entendeu? Então, assim, a molecada mais terrível assim, que a gente tem na escola, meu, a gente nem pode falar assim da noção de família, entendeu? A galera simplesmente não sabe o que é família. Sem citar nomes, obviamente, eu pensava assim num estudante assim específico, que ele é meu grau, assim, ele é meu arrasta mesmo, assim, xinga os professores tudo, briga direto, entendeu? Tipo, sai quebrando tudo. Não, o moleque, quando ele era um bebê, ele foi abandonado, tipo um bebê, recém-nascido, entendeu? Aí ele foi encontrado na rua, foi pra um abrigo, aí ele foi adotado, aí de adotado ele foi abandonado de novo, e aí ele foi parar com uma família, que uma hora ele tá com a avó, outra hora tá com a prima, entendeu? É isso, né? É difícil você ser correto dentro de uma comunidade, vendo lá o mundo do tráfico, que você tem possibilidade de ganhar uma grana por semana, e você olha para o teu pai que ganha R$ 1.300 trabalhando o mês inteiro. Então é muito difícil para esse jovem ele não enveredar por esse caminho. Mas a gente tenta abraçar esse cara e mostrar para ele que, apesar de ser o caminho mais difícil, ainda é o melhor, então vamos estudar. Qualquer coisa diferente que a criança fale, já acende o alerta, a gente já chama, já conversa. Eu não quero nem saber o que ele faz aí fora, se ele é envolvido com isso ou com aquilo. Eu falo para eles, não me interessa. O que interessa é que eu e você olho no olho. Quando você olha no cara olho no olho, você vê se esse cara é do bem ou do mal. E na maioria das vezes eles são do bem. Professores vendo que aqueles alunos que eram considerados os rebeldes da escola, eles simplesmente precisavam de alguém que escutassem eles, que entendessem o meio que ele estava, para ter um jeito de falar, tá, como eu posso te ajudar? Às vezes não é assim uma relação do zero, é uma relação do menos 1000 ali, entendeu? Tipo, às vezes o moleque, é pura revolta, puro ódio, entendeu? Ele já te odeia, assim, de cara. Um menino problemático é um menino com problema, né? Uma menina problemática é uma menina com problema. Então existe um problema também ali atrás. Todas as referências dele de adulto, tipo, é isso, mano. É a polícia que quebra ele, que enquadra ele todo dia, entendeu? É tipo a família dele que também não tá nem aí, também é só porrada. Sei lá, às vezes alguma experiência também com outras professoras que também não foi legal. E aí é isso. Mas acho que esse é o segredo, entendeu? É você construir alguma relação. Então, essas são nossas pequenas vitórias, assim, que dão a força para continuar, né, meu? Então, você vê, essas duas estudantes minhas que tiveram a poesia publicada, elas eram, assim, quando eu conheci elas, uma puta baixa autoestima, entendeu? Já novinha, assim, 12, 13 anos, com vários problemas com depressão, automutilação, tá ligado? E aí, você vê hoje, assim, como, o projeto transformou elas mesmo. Então, elas... é isso, elas um sarau lá recitando, entendeu? Uma autoestima de falar mesmo, falar de umas questões, enquanto mulher, entendeu? Enquanto negra, já com 12, 13 anos, você já vê que são essas vitóriazinhas assim que fazem a gente continuar, porque fosse só essa parte massacrante mesmo, Eu acredito que a relação tem que ser de confiança, principalmente o professor e o aluno, né? Quando você passa confiança para o teu aluno, né, ele passa a ter outra relação com você. Ele pode não ter aversão à disciplina que você leciona, ter as dificuldades que forem, mas a partir do momento que ele sabe que ali ele pode confiar, eu acredito que essa relação é outra. E aí acho que entra bastante assim no tema dessa era Bolsonaro, assim, né, que na verdade é uma grande continuação do governo do Temer, né, do golpe de 2016, mas essa diferença eu acho que é bem importante, assim, relacionado ao professor, essa perseguição, assim, do professor enquanto o inimigo, o vagabundo, o tudo, né, o mesmo projeto que deixa a escola desse jeito, a nossa condição de salário, tipo, é esse projeto da sociedade que faz com que,
a violência seja uma coisa, normal, assim, entendeu? Rapaz, é uma cambada que eu vou te dizer, eles não são brincadeira, é uma turma de farsantes e cínicos que querem destruir a família. Vamos dizer não para essa gente. Quando eu venho denunciando aqui, não é uma questão minha não, é que eles são farsantes. Para um ditador, né, que é um ignorante, porque ele só sabe lidar com a força, né, ele, quanto menos conhecimento, né, as pessoas tiverem, é um pensamento medieval mesmo, é uma questão medieval, melhor é para aquela elite, para aquela cúpula, né? Tão ou mais grave que a corrupção é a questão ideológica. O que você tem a perder com isso? A sua liberdade. O ano passado, quando a gente fez a greve contra o Dória e agora, né, contra o governo do Bruno, né, Covas, a gente tem que o tempo inteiro mostrar assim, para a população de que, não é a gente que está tirando as aulas dos filhos e filhas de vocês, entendeu? Quem está tirando é esse governo, tá ligado? Tipo, a culpa não é nossa, a gente não queria estar parando, a gente queria estar trabalhando com garantia de que a gente vai ter aposentadoria, entendeu? Uma parada simples. Então, e aí eu já vi, assim, que teve um diálogo mais complicado, assim, por conta disso, da imagem que tem do professor de que é vagabundo, de que ele vai fazer a greve, sei lá, para não trabalhar. Olha só, um dos livros que estão chegando nas bibliotecas das escolas públicas, para você que é pobre. Escolas públicas, repito. Este livro aqui, O Aparelho Sexual ECIA, um guia para crianças. É uma perseguição política, né? Do seu estado político, porque você está lhe dando aula, é um estado político, né? The other issue that I would like to mention is that the recent month we have seen also a shrinking of civic and democratic space, highlighted by documented attacks, as you mentioned, against human rights defenders, restrictions on the work of civil society and attacks on educational institutions. Com as novas políticas, né, e aí o professor, ele é uma figura, ele simboliza esse processo de conhecimento, principalmente os professores de história, filosofia, sociologia, né, principalmente todos, mas principalmente esses. Então, assim, começaram a ser taxados e rotulados como doutrinadores, né. Eu nunca pensei na minha vida que eu iria ver o meu país, pela representatividade do governo, falando de Paulo Freire de maneira pejorativa, onde o mundo enaltece Paulo Freire, né? Então, assim, passamos a ser alvo de perseguição, passamos a ser o indesejado. Né? Então ele não quer que você doutrine de um lado, mas ele quer que você doutrine de acordo com o viés ideológico dele. Pensa aí, esse governo Bolsonaro que realmente é difícil assim, se manter o foco, né? Porque é uma semana atrás da outra um retrocesso, cada um numa área, entendeu? Tipo, na saúde, na educação, no meio ambiente. Isso também é usado muitas vezes como estratégia mesmo, né? Pra tirar o foco, né? Então você vê a Damares punha lá pra falar alguma besteira lá e tirava o foco de alguma parada que realmente era mais séria, né? Menino veste azul e menina veste rosa! Todo mundo ia pra lá, aí daqui a pouco falava outra coisa, todo mundo ia pra isso, né? De janeiro pra cá, eu não tenho sentido mais isso não, porque os alunos, no geral, eles falam que é um lixo e que tá uma merda. Tento mostrar pros alunos, né, que olha o discurso do cara, olha o que ele fala sobre questões ambientais, olha o que ele fala sobre tal coisa. E os alunos concordam porque eles vivem isso na pele, eles estão vendo, eles veem que a violência policial aumentou, eles acompanham a realidade do país. Tem sido preocupante, é doído. Já pensei em alguns tempos aí atrás, quero desistir de tudo. Eu falo, não, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que ser resistente. Então vamos embora. E aí a gente vai buscar resiliência dentro da gente. Mas psicologicamente isso tem afetado. Quando você vê um colega seu que foi preso,
foi morto, foi tirado da sala de aula. Porra, é pra você chorar, hein? Falei aí o palavrão. É pra você chorar, ficar mal e até me emociona. Eu tenho vontade de chorar, é isso.